Boa noite, eu agradeço mais uma vez o convite feito pelo grupo de estudos Brauer Goffman, né? Essa oportunidade de poder falar com vocês sobre questões que são, digamos assim, as questões contemporâneas, sociais, como elas atingem o candomblé e quais respostas possíveis que o candomblé pode oferecer em relação a essas questões. E a minha fala, que eu fui chamado para poder discutir, que eu intitulei A Hierarquia e Liturgia do Candomblé diante das identidades sexuais emergentes, né? Um destaque para transgêneros e não binários. Então eu queria começar falando dos conceitos que envolvem essa questão, os conceitos, sobretudo em relação a sexo e sexualidade, que são duas coisas diferentes. Sexo é um conceito biológico que distingue a forma que o indivíduo biológico participa do processo de reprodução da espécie. Na nossa espécie, temos o sexo masculino e feminino. E a sexualidade, que é um conceito mais ligado à sociedade humana, a nossa espécie especificamente, é a forma como a nossa espécie elabora esse dado biológico do sexo em termos de convivência, valores culturais, né? E psicológicos, psicossociais, digamos assim, né? Então, em termos de sexualidade, falamos então da questão da identidade de gênero, né? Já que a identidade sexual é algo que vem direto do sexo, tem a identidade sexual é homem e mulher, né? Identidade o sexo é masculino e feminino, identidade sexual homem e mulher. Mas a identidade de gênero é dada pelos costumes da nossa sociedade, da nossa cultura, que constrói as identidades de gênero calcadas nas identidades sexuais, mas nem sempre coladas a elas, entendeu? E nessas identidades de gênero podemos classificar como os indivíduos sociais que são cisgêneros, né? Cuja identidade de gênero coincide com a identidade sexual, né? Homem e mulher. Então você tem o homem cis, a mulher cis, né? Você tem o transgênero, onde a identidade de gênero é oposta à identidade sexual do indivíduo. Então você tem o indivíduo transgênero, né? O indivíduo que tem identidade sexual masculina, né? O sexo masculino e a identidade sexual como homem, quando ele tem identidade transgênero, então ele é uma mulher trans, né? E vice-versa, quando a identidade sexual é feminina e a identidade de gênero é transgênero, então temos um homem trans, né? E tem também os não binários, que podem ser de três tipos. Pode ser aquela pessoa cuja identidade opta por não pertencer a nenhuma das identidades de gênero existentes. Ou pode ser aquela pessoa que tem uma identidade fluida, que pode participar de um gênero ou de outro, ou pode ser aquelas pessoas que não quer se definir, que é sem gênero, que não quer se definir, né? Então não tem uma coisa binária na pessoa que é não gênero, que não quer nem pertencer nenhuma identidade nem a outra, né? Ou seja, pode ser aquela pessoa que pode ser tanto uma coisa como outra, ou aquela pessoa que pode atravessar de uma para outra, ou aquela pessoa que não quer nenhuma das duas, né? Então essas identidades não binárias, né? Em relação a isso, eu acho que vamos nos concentrar aqui com a questão da identidade transgênero, que é, digamos assim, que é mais problemática em termos de liturgia para o candomblé, porque eu acho que em termos religiosos, de uma forma geral, né, digamos assim, as religiões judaico-cristãs problematizam bastante essa questão, porque há uma tendência das religiões cristãs, judaico-cristãs, de dizer que o corpo é o destino, que a sexualidade com que a pessoa nasce, o sexo com que a pessoa nasce, define a sua identidade para toda a sua vida,
né? Então, de uma certa forma, nós do Candomblé nos absorvemos também esses valores, dizendo que o sexo que habita o nosso corpo e o gênero são a mesma coisa. Então, você coloca a questão do transgênero, das identidades trans, num patamar moral, né? Que a pessoa, digamos assim, é sem vergonha, é uma pessoa perdida, é uma pessoa com valores um tanto controvertidos. Então, tem essa questão de gênero na vida dela, que não é necessariamente assim. Acho que pelo menos a ciência, a medicina, a psiquiatria, de uns anos para cá, aliás, já bastante anos para cá, desde os anos 70, já não coloca mais dessa forma, porque reconhece uma questão que coloca a gente nessa discussão da identidade trans, que é a ideia, que não digo o conceito, mas digamos assim, um sintoma, digamos assim, médico, chamado disforia de gênero, né? Que é o indivíduo que nasce em um determinado gênero e que não se olha, não consegue se enxergar pertencendo àquele sexo na qual biologicamente ele nasceu, mas ao sexo oposto ou a nenhum, no caso dos não binários, né? E são casos assim que a gente tem que distinguir, inclusive, dessa disforia de gênero com a não conformidade de gênero, que já é uma coisa mais situacional, que muitas vezes tem casos, às vezes, de crianças que têm a fantasia de pertencerem ao sexo oposto, meninas que têm uma fantasia, um momento ali da sua mentalidade lúdica e mágica de criança, a menina que queria ser menino, ou menino que queria ser menina, que não tem necessariamente a ver com a disforia de gênero. Às vezes apenas uma não conformidade colocada naquele momento. Mas a medicina, a psiquiatria, presta atenção nessas questões, né? Idealisticamente tem que prestar conta dessas questões, que é diferente da disforia de gênero, que é um problema sério, que é uma espécie de não realização do sexo do corpo a qual a pessoa se encontra, né? Que inclusive causa certos transtornos, né? Transtornos alimentares, depressão, ansiedade, isolamento social e, nos casos mais extremos, até a pessoa dá cabo da sua própria vida por essa questão que ali está massacrando aquela pessoa, né? Quer dizer, diante disso, né? Assim, tem também, dentro das identidades trans, né? Você tem essa questão de transgênero, mas também tem outras identidades que não necessariamente são transgênero. Por exemplo, a gente tem o cross-dressing, que é a questão da mulher que quer só se vestir de homem, do homem que quer só se vestir de mulher, que é uma forma de se colocar socialmente, né? É uma forma identitária também, talvez não tão problemática. E também tem as pessoas que fazem isso profissionalmente, que são os chamados atores transformistas, que a gente também costuma chamar de drag queens. Também são identidades trans, mas não são um pouco mais fluidas, não são tão arraigadas como os sujeitos transgêneros, né? Então, no caso dos sujeitos transgêneros, a gente tem uma demanda em relação à saúde mental, né? Que eu acho que, como religião, como o Candomblé é uma religião que se coloca como sendo acolhedora de todas as diferenças, tem que ter uma preocupação em relação a isso, né? E a minha fala aqui não é de trazer uma solução, mas pelo menos trazer quais são as questões que isso tudo envolve para, digamos assim, cada babalorixá, o ialorixá, o sacerdote, sacerdotisa, tentar encontrar uma forma que seja mais adequada dentro da sua comunidade, dentro da sua vivência, para poder lidar com isso. Não pode, eu acho que não se deve, a essas alturas do campeonato, dizer que não temos, que isso não é um problema e tal, e simplesmente abandonar essas pessoas à própria sorte, porque a gente está vendo aqui que é um problema sério de saúde mental, né? Não é que sejam loucas, né? Eu acho que, inclusive,
Pode até ser, digamos assim, mas pensando da seguinte forma, né? As pessoas que têm problema de esquizofrenia, etc e tal, não digo que são essas pessoas, em alguns casos pode até ser, ou pessoas que estejam no espectro autista, né? A gente encontra também soluções e formas de adequar e acolher essas pessoas, né? Então, essas pessoas transgênero também são merecedoras dessa atenção, né? Então, o que eu estou colocando aqui é quão sério é isso, o quão forte é isso, esse sofrimento psíquico pelo qual essas pessoas passam, né? Inclusive até porque durante algum tempo se acreditou que simplesmente uma abordagem psicológica ia resolver o problema dessas pessoas. Não resolveu, não resolve. Apenas com bate-papo, com psicologia ou as chamadas terapias de conversão que vai resolver o problema dessas pessoas. Realmente, o que é efetivo na vida dessas pessoas é essa abordagem um pouco mais radical, seja no tratamento por hormônios ou cirurgias de readequação de sexo, do sexo pelo menos dos traços sexuais externos, né? Seja da genitália, dos seios, etc e tal, para a pessoa se conseguir ter uma vida um pouco mais tranquila, conseguir ser acolhida socialmente, começando o acolhimento de si mesmo, de reconhecer no seu próprio corpo a sua própria identidade, né? Quer dizer, eu falei, então, dessas questões, como estão colocadas atualmente pela psiquiatria, pela medicina, né, pela psicologia, etc e tal. Então, vamos falar agora da nossa questão principal aqui, que é a questão ritual, a questão litúrgica do candomblé em relação a isso, né? A gente sabe que no candomblé, simbolicamente falando, né, existe uma noção de gênero litúrgico, que é o gênero associado ao gênero do orixá da pessoa. Como, por exemplo, a gente vai se prostrar no chão, fazer o dobalho, o icá, conforme o gênero do orixá, né? Muitas vezes, em vários casos, nos candomblés tradicionais, as pessoas que são orixá masculinos e são mulheres são chamadas de papai. A pessoa que é de Oxalá é chamada de papai fulana, papai cicrana, né? E talvez isso no outro lado, né? A pessoa que é homem e é de orixá feminino, isso não acontece. Existe ainda um certo estigma em relação à femininização do homem, nesse contexto, né? Mas existe essa fluidez, em primeiro lugar, vamos falar disso, tá? Ou seja, o gênero no candomblé, dentro de um determinado contexto, também é construído dentro de uma adequação litúrgica, simbólica, ritual, tá? Quer dizer, existe uma possibilidade de acolhimento, de uma coincidência aí em relação a essas identidades de gênero da qual eu estou relacionando, a qual estou mencionando aqui, e a ideologia de gênero dentro do candomblé, como o candomblé enxerga ritualmente o gênero, né? Claro que não é a mesma coisa, mas existe uma possibilidade de uma comunicação ali, né? Então, em vista disso, também tem, né? Eu acho que eu costumo sempre falar que o candomblé, como religião, quanto, digamos assim, origem, né? É uma religião jeje-nagô que nasceu num berço bantu. Então, a gente tem as três tradições ali misturadas, e conforme a nação do candomblé, uma emerge mais do que a outra, né? E nas três tradições, historicamente falando, e a gente retorna lá para a África, existem também essa fluidez de gênero, né? Vamos pensar aqui no lado do bantu, né? Na antiga Angola, os portugueses, né, que chegaram lá, foram os primeiros que chegaram lá, ficaram escandalizados quando viram que haviam várias sacerdotisas, né, várias xamãs, digamos assim, naquela região, sobretudo na região de fala quimbundo, que na verdade eram sacerdotes, né, que eram chamados de quimbandas,
que eram sacerdotes, que se vestiam de mulher, que tinham uma vida feminina, tinham um marido, inclusive, né? Se vestiam de mulher, tinham práticas femininas, mas que aquele comportamento feminino era um comportamento para trazer um aspecto mais mágico, trazer mais eficácia mágica a seus atos, né? Então foram bastante perseguidos pela igreja, pela Inquisição e tudo mais, né? E vários vieram para o Brasil e passaram pela mesma questão, né? Então havia já na tradição bantu essa fluidez de gênero. Na tradição Fon, que chamamos aqui no candomblé de jeje, né? Originalmente também havia isso em várias questões, né? Por exemplo, os guarda-costas do rei do Daomé eram todas mulheres, né? E elas formaram o exército, que recentemente teve até um filme de Hollywood feito sobre essas mulheres, né? Que são as esposas do leopardo, né? Que são mulheres guerreiras e que tinham esposas, tinham identidade social masculina. Ninguém esquecia que eram mulheres, é um pouco diferente, mas havia também essa fluidez da identidade de gênero até determinado ponto. Entre os iorubás, eu acho que talvez seja um exemplo um pouco mais extremo disso, né? Que você tinha as elodês, que eram as mulheres do mercado, as mulheres que tinham uma vida autônoma, independente, e muitas vezes elas acumulavam muito dinheiro, né? Elas inclusive controlavam o mesmo mercado, faziam, às vezes elas tinham uma função às vezes de embaixadoras, porque elas conseguiam circular em vários meios sociais, inclusive lidando com as pessoas estrangeiras, então enriqueciam essas mulheres, e várias delas ficavam tão ricas, né, que conseguiam se tornar homens, se vestiam como homens, tinham esposas, tinham um harém de 16 mulheres, que os mais ricos podem ter até 16 mulheres, né, e se as mulheres engravidassem, os filhos eram delas, né, elas eram o pai dessas crianças, né, e muitas delas entravam para sociedades na qual supostamente era exclusivamente para homens. Aqui no Brasil e na diáspora, tanto no Brasil como em Cuba, né, você tem algumas questões que são só homens ou mulheres, mas lá entre os iorubás do passado, do presente eu acho que estão se recuperando isso um pouco, né? Por exemplo, para ser babalaô, né? Dizem que lá em Cuba só pode ser homem. Na África, não. Existe a função de anifá, né? Que é a pessoa que maneja o Ifá, consulta o Ifá e é mulher, né? E mais antigamente ainda, entre os nagôs iorubás, que hoje em dia é Benin, do antigo Daomé, havia uma mulher babalaô, né? Que era uma chamada final do século XIX, começo do século XX, chamada Ossã-Intolá, que ela se vestia de homem mesmo, né? Ia para as reuniões, os conclaves de babalaô, participava vestida de homem, né? E ninguém chamava ela de mulher, chamava ela de babá e tal, né? Entre os nagôs, que são os iorubás do antigo Daomé, né? Quer dizer, essa fluidez de gênero fazia parte da tradição africana que compôs o candomblé, né? E, de certa forma, o candomblé, por essa abertura que sempre teve em relação às sexualidades dissidentes, estou falando da questão da orientação sexual homossexual, seja masculina ou feminina, né? Um pouco refletiu, isso é hipótese minha, essa abertura que já havia nas tradições africanas originalmente, tá? E quer dizer, então temos que pensar aqui sobre essas questões. Toda vez que aparece a pessoa transgênero no candomblé, como fazer? Quais são as respostas que a gente dá? Qual roupa que vai usar? Né? Por exemplo, né? Se vai usar saia, se vai usar calça, né? Quer dizer, como fazer? Se o homem trans vai ser o Gan, se a mulher trans vai ser a Eked, né? Eu não tenho essas respostas realmente. Eu acho que é algo que cada comunidade, conforme a sua história, conforme o seu perfil, conforme o perfil
das pessoas que estão ali participando podem negociar, podem trazer. E eu particularmente, eu fui testemunha, no caso lá do meu falecido Babalorixá, né, de uma irmã de santo, que era mulher trans, que quando se iniciou era homem, digamos assim, era homem cis, mas depois fez a transição para o gênero feminino. Quando foi tomar obrigação, isso aconteceu realmente, não é invenção, não. O orixá não reconheceu o corpo. E tentou lá chamar o orixá para o ritual, e o orixá, revoltado, começou a dar uma, o que a gente chama de chimba na pessoa, teve que despachar o orixá, não deixar o orixá vir, e não foi dada obrigação. O orixá não reconheceu. Não sei se eu não estava ali no momento, isso foi me relatado por irmãos de santo, pelo próprio Babalorixá, me relataram isso, né? Eu não estava aqui, não sei se foi feita alguma coisa para alguma forma de negociação, que é o que se faz sempre no candomblé, né? Vamos negociar, vamos ver o que o orixá quer para que isso ocorra e tal. Não sei se isso foi feito ou se o orixá simplesmente não tolerou aquela situação. Quer dizer, não vamos pensar aqui também que essa seria a regra, que isso ocorreria com todo mundo. Eu não acredito. Eu acredito que cada caso é um caso, eu acho que alguns orixás talvez aceitem mais do que os outros, mas e nas situações onde a pessoa já chega com a sua identidade trans, né, eu não vi isso ocorrer. Já conheci alguns casos de pessoas trans que foram iniciadas, inclusive lá por minha própria mãe biológica. Ela iniciou um homem trans, e ele lá é respeitado na sua identidade de homem, né, veste calça, usa barba e tal, chamado de meu filho, né, e tal, e isso não ocorreu. Né, o Xangô veio nele, reconheceu como um homem que já tinha feito a transição no momento da iniciação dele, né? Quer dizer, candomblé, como não tem uma receita única para um monte de coisas, para essa questão também não tem. Então, eu não posso me colocar aqui dizendo que eu tenho a fórmula secreta, a grande resposta para resolver essa questão litúrgica e ritual dentro do candomblé. Eu acho que meu lugar, o que eu me propus aqui, é de colocar as variáveis, né, as informações que talvez sejam necessárias, que vocês podem também buscar de outras fontes, tentar para se aprofundar nessas informações que eu trouxe, para pensarmos juntos, e cada comunidade, cada Babalorixá e Arorixá, cada sacerdote, sacerdotisa, pensar quais são as possibilidades de podermos acolher essas pessoas. E essas pessoas não podem ficar também sem ser acolhidas, tá? Ou negociando, ou alguma forma de suspensão, quer dizer, você é mulher trans ou homem trans, da porteira para fora, mas aqui dentro você é o seu sexo biológico. Eu tenho problemas de aceitar essa solução, mas cada um faz como a sua vivência, a sua comunidade coloca para si, né? Não estou aqui para forçar a mão de ninguém, forçar a vontade de ninguém em relação a isso, apenas para chamar a atenção de que é um problema a ser considerado, a ser, como eu poderia dizer, a ser colocado para cada um de nós, colocado enquanto nós, enquanto comunidade, enquanto comunidades, no plural, mais importante. Eu acho que o candomblé como um todo, como eu falei, não tem realmente uma resposta única para isso, como também não tem uma resposta única para um bocado de outras coisas, né? Vamos dizer a verdade aqui, né? E para essa questão, o que eu peço a cada um é que pense nisso, que receba essas informações e que não deixe, não vai dizer que aqui não entra homem trans, aqui não entra mulher trans, que eu acho que não é o que o orixá quer, que deixa as pessoas para fora por causa disso, por causa daquilo. Vamos tentar negociar, que o orixá está sempre aberto à negociação,
né? E como eu demonstrei lá falando da tradição africana, né, existem precedentes em relação a isso que podem ser revistos, podem ser trazidos, que podem ser contemplados para podermos enfrentar essa questão. Bom, então é isto. Agradeço mais uma vez essa oportunidade de falar. E não é a solução para problema nenhum, para questão nenhuma, mas vamos debater, vamos pensar e não vamos deixar de acolher pessoas dentro da nossa religião. Eu ia mencionar o pastor André Valadão, mas ele não merece, não. Não merece. André Valadão. Não merece, não criar. Na Flórida estive. Imagina. Pois é, mas ele foi horrível o que ele falou. Eu vi.